Biografia é quando se conta toda uma vida. Pode ser de pessoa viva ou morta. Não existe biografia definitiva. Tem personagens da história que tem 4, 5, 6 biografias, porque cada autor vai fazer a pesquisa da sua maneira, vai abordar aquilo com determinado enfoque. Então, biografia é quando se conta toda a vida de alguém. Tem alguns autores, tipo Rui Castro, assim, que pesquisam até muito as famílias, assim, a genealogia daquela família toda, vai lá atrás e vem trazendo essa ancestralidade toda, que aí vai entrar em umas coisas mais técnicas, mas, enfim, para justificar determinados comportamentos do biografado. Outros começam assim, nasceu, estudou, trabalhou, tarará. Depende, né? Tem vários e vários estilos de biografia tal, mas a biografia é quando um autor decide escrever sobre a vida de alguém por sua conta e risco. Nenhuma editora contrata biografia que é só um plano. Não adianta você só ter um plano maravilhoso, a editora vai ter. Ah, e o livro? Você não tem? Sinto muito. Né? Então, é quando, por seus custos, você vai pagar passagens, né? Porque você confia que aquele personagem vai interessar o grande público e depois, ela pronta e linda, aí você vende para alguma editora. Tem a biografia normal de personagem da história, tudo aí, ninguém precisa de autorização de ninguém, certo? Mas se for biografia de gente recentemente falecida, é preciso ter autorização. É bom, não é que é fundamental, mas é bom ter a assinatura dos herdeiros, para eles não criarem caso lá na frente. Tempos atrás, ainda era possível, até 2013, ainda era possível alguém processar o autor e a editora e tirar os livros das estantes. Depois a lei mudou. Hoje, o autor pode ser processado por alguma coisa que ele tenha dito lá naquela biografia, mas ele vai responder ao processo, mas jamais o livro vai ser proibido de circular. Foi um grande avanço que a gente teve nessa área. Então, biografia é quando se conta toda a vida de alguém e convém ter o aval da família, assim, dele, se for falecido recente ou se for vivo também. Se ele não autorizar, é o caso da biografia do David Bowie, se ele não autorizou, porque ele falou, eu pretendo eu mesmo fazer a minha. Isso lá para o autor Max Spitz, lá em Londres. Ok, o Marx fez do mesmo jeito. Só que ele tomou o cuidado de só botar na boca do Bowie, e usou aspas, coisa que não se usa em biografia, porque ele só usou trechos em que o Bowie deu entrevista para rádio ou TV, porque aí ele pôde gravar. E aí, nesse caso, se justifica ter aspas. De resto, o biógrafo tem que ser tão convincente e tão seguro do que ele está escrevendo que ter aspas numa biografia é um absurdo. O biógrafo está dizendo, e você, como leitor, dá a mão para ele e acredita. Quando o Rui Castro diz a Carmen Miranda discutiu ali na sala, foi uma briga feia de família, ela foi para o quarto e chorou, ele não estava lá, né? Ela já era falecida há muito tempo. Ele não entrou naquele quarto e viu ela chorar, mas ela só pode ter chorado depois daquilo que aconteceu. Então, são as pequenas liberdades que o autor de uma biografia pode ou não tomar. É liberdade dele. Então, isso é biografia. Dentro de biografia tem, então, as biografias autorizadas, quando o Bill Gates, por exemplo, um grande autor foi apresentado pela editora para fazer a biografia do Bill Gates. Ele falou para o cara, ok, pode fazer, fica à vontade, ainda deu até alguns contatos. Não interferiu em nada e ainda falou, não vou querer ler antes, eu só vou ler depois de lançado. Olha que generosidade, isso é raro. Esse autor deu entrevista aqui no Roda Viva, em São Paulo, eu nunca esqueci disso. Ele disse que isso nunca tinha acontecido com ele. E o Bill Gates só foi ler depois de publicar. Então, isso é biografia autorizadíssima. Outras vezes, os herdeiros querem ter uma parte dos royalties. Foi o caso do Garrincha. Naquela época podia proibir, e o Rui Castro e a editora tiveram que recolher os livros. Hoje em dia já isso não aconteceria.